vão falar do versículo 1 ao 18 também, né, explicando toda aquela parte ali que nós vamos ler agora. Então eu falo assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. Então, nessa primeira parte, né, nós conhecemos aí o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Né? Nós falamos muito sobre trindade, né? O que é essa trindade? Como que a gente pode tentar perceber a trindade especificamente, que a gente não consegue entender ela na nossa completude, né? Eu acho que a gente chegou a essa conclusão juntos. É quase impossível a gente entender completamente quem é Deus, não dá. Mas ele se revela através da pessoa de Jesus Cristo, e ele revelou algumas coisas para a gente. Então existe uma trindade, né? 3 personalidades que na verdade são uma e que tem uma luz, um trabalho conjunto ali. E aqui no livro de João, no início, ele já fala que esse verbo, que é Jesus, tá? Então, ele se refere diretamente a Jesus. Ele estava no princípio e criou todas as coisas. Então, ele mostra a grandeza de Cristo. E aí começa falando do nosso personagem, né? Que vai falar muito aqui no capítulo 1. Né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. E o que nós estudamos aí? Quem lembra com relação a João? Né? Que hoje nós somos essas pessoas, né? Nós temos, de certa forma, o ministério do João Batista. Né? João, o que ele fazia? Ele dava testemunho de Cristo, para que as pessoas entendessem esse testemunho, e através desse testemunho se convertessem a esse rei que estava chegando. Né? Então ele foi o precursor de Jesus. Jesus, ele morreu, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e ele está com o Pai, mas ele prometeu voltar. Então nós somos aqueles que vamos fazer esse papel de João, ó, ele está voltando. E arrependam-se, né, que é a palavra que João usava. Né, era o resumo da pregação de João, né? Arrependam-se, que é chegada o grande e terrível dia do Senhor. 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por um intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Né? O risco de nós estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso e não o reconhecermos. A gente viver a obra de Cristo, tá do lado nosso ali acontecendo o mover de Deus, e a gente não perceber. Então a gente tem que entender, a gente está atento para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Né? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, nesse trechinho aí ficou muito forte, né, na minha mente, pelo menos, o entendimento que o verbo se fez carne e habitou. Então, vocês lembram da palavra habitou? Esquinó, né, que é tabernaculou. Então, ele fez uma referência direta àquele tabernáculo de Moisés, que era a presença de Deus. Então, a gente viu muito isso. Então, de certa forma, expandiu o nosso entendimento sobre o que essa palavra habitou é. Né? O que ele quis dizer com isso? Porque a palavra por si só já dá um entendimento, né, desse Deus maravilhoso que esteve entre nós. Mas ele se completa quando a gente entende que ele não usou simplesmente uma palavra habitação, não. Ele usou a palavra que se referenciava ao tabernáculo, que o próprio Deus mandou Moisés criar lá no Antigo Testamento. Então isso
amplia muito o nosso entendimento. Onde é que eu parei aqui? Aí nós continuamos, né, versículo 15. João testemunhou a respeito dele e exclamava: esse é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a plenitude de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito é quem está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Então, fizemos nossa revisão, e quem quiser aprofundar na revisão, está tudo lá no YouTube. É só entrar lá no nosso canal da igreja e reassistir. Pode até colocar, né, em alta velocidade. Você vai... As aulas de 1 hora vai virar 30 minutos, 40 minutos. Não tem problema, gente. Eu faço isso direto. Não é pecado. Então, vamos começar. Então, gente, o nosso versículo base de todas esse primeiro, né? Pelo menos é o que eu estou usando. Daqui a pouco os outros professores vão poder usar outro versículo base, se eles quiserem. Mas o que eu estou usando sempre é o João 20:31. Por que eu gosto de usar esse versículo? Porque nele está escrito exatamente o objetivo de João ao escrever esse evangelho. Lembrando que era o último evangelho a ser escrito, né? As cartas paulinas já estavam rodando, os outros 3 evangelhos já estavam rodando na igreja, mas João sentiu necessidade de escrever esse evangelho que nos foi dado. Então ele foi o último evangelho a ser escrito. E fala assim, né? Estes, porém, foram registros para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, lembrando que um dos objetivos dele é defender a tese que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, porque naquela época já tinha gente tentando duvidar disso. Já tinha gente criando teorias, né? Nós já até demos nomes, né? Os gnósticos. Então, existia uma seita gnóstica, que era uma mistura de religiões gregas com o judaísmo. Eles misturavam tudo isso aí e eles começavam a tentar descredibilizar a ideia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era uma divindade. Eles estavam tentando quebrar esse fundamento, né? Se Jesus não é o Filho de Deus, se Jesus não é o Cristo, né? Basicamente o cristianismo teria acabado logo no 1º e 2º século. Né? Teria virado uma coisa estranha. Tá ruim? Tá aqui. O irmão Alisson quer falar, gente. Só recapitulando que nas nossas aulas sobre a história da igreja, nós estudamos que lá por volta de 300 anos depois de Cristo, esse gnosticismo ele quase destruiu a igreja, porque ele entrou muito forte na igreja, a ponto de grande parte da igreja acreditar que Jesus era apenas um profeta, né? Então a igreja teve a sua primeira crise lá em 300 depois de Cristo, aproximadamente, em que teve o concílio de Nicéia, muitas pessoas colocaram a sua vida em risco, né? Para poder defender, né, o que a Bíblia diz, que Jesus Cristo é Deus. Então a igreja teve essa crise lá, e a gente estudou também que a igreja ela sempre tem as crises, né? Ela sobe, desce. A própria reforma protestante foi uma resposta contra uma das crises da igreja, só para a gente relembrar, né, o que a gente estudou algumas aulas atrás. E a importância do fundamento, né? Nós temos que ter alguns fundamentos que são inegociáveis, né? E esse é um deles. E, gente, o gnosticismo é algo tão malicioso, tão terrível, que até hoje ele é vivo, tá, gente? Existem pessoas que creem, pessoas que seguem, né? Nós até... Pode falar, irmão Alisson. Por exemplo, a base do espiritismo é isso. O espiritismo existe por quê? Porque as pessoas que estão lá acreditam que Jesus é só um profeta, né? Simples assim. Se não fosse tão triste, né? E aí você foi bem feliz na sua colocação, porque todas essas seitas e essas igrejas que elas vão contra a palavra de Deus,
grande parte delas tem esse fundamento, e elas crescem num fundamento falso. Bem, e então, esse foi o objetivo de João. E, gente, ó, pra vocês verem, até hoje a gente precisa lutar contra essas coisas. Até hoje, esse evangelho é muito atual. Né? A gente precisa fortalecer essas bases do evangelho para que essas mentiras, né, esse engano, não possa florescer no meio da igreja. Porque eles querem entrar, gente, dentro da igreja. Na verdade, é isso que eles querem fazer. Eles querem entrar para dentro da igreja com essas mentiras e ir desestruturando a igreja ao longo do tempo. Essa é a estratégia do diabo. E, gente, o tempo todo. Toda vez que a gente estudou escatologia aqui, né, nós tivemos o privilégio aí, né, no final da pandemia e durante a pandemia toda a gente estudou Apocalipse, a gente estudou o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, 25, e a gente foi emendando um monte de assuntos escatológicos. E o que era a arma mais apontada em todas, um senso comum, gente, a arma que o diabo vai usar. Eles nem focam tanto na perseguição, nos assassinatos, nas injustiças, eles falam do engano. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o engano. Porque as outras coisas, você sendo firmado na verdade, vem o que vier, você não vai aceitar. Vem o que vier, você vai estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. Agora, se você for enganado, você pode viver uma mentira. Né? Você pode cair no inferno achando que você está fazendo a obra de Deus. Isso é o mais triste, o mais assustador. Né? Quando o próprio Cristo profetiza sobre aquelas pessoas: mas, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós fizemos isso. Uma obra que aparentemente, quando a gente olha de fora, é a obra de Deus, é Deus, está naquela pessoa, e a gente se engana com aquilo. Né? Mas o Senhor fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Né? E aí fala uma outra série de situações que a gente viu muito. Então é isso, gente. A gente pode estar... se a gente não tomar cuidado com o engano, a gente vai ser aquelas pessoas que vai falar: Senhor, Senhor, em seu nome eu fiz um tanto de coisa, mas não era para mim. Deus não aceitou, Deus não queria. Né? Porque o que Deus quer de verdade, né, Ele está revelando para a gente aqui na palavra. Está revelado o que Ele quer de verdade. Só que a gente muitas vezes quer viver um evangelho nosso, né? Um evangelho personalizado. Né? São coisas que a gente vai até discutir um pouco mais para frente hoje ainda, mas é o perigo da gente querer achar que é sobre nós, que o mundo, que a vida, que, entendeu? A gente está sendo bombardeado com essa filosofia. Você é o protagonista da sua história, e você isso, e você aquilo, aquele, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque no final das contas há uma história muito mais bela sendo contada, que essa, porque quando Deus fala na nossa vida, Ele fala: a nossa vida é como aquela fumaça que simplesmente aparece e logo some. É um negócio assim, mínimo, quase nada. É rápido, passa muito rápido. E a gente pode, nesse pequeno espaço de tempo que a gente vive, a gente pode viver algo grandioso se a gente quiser entrar na história de Cristo. Mas se a gente tentar montar a nossa própria história de sucesso, a nossa próprio império, a gente pode perder o reino. Amém? E, então, eu falei um monte de coisa, acabei perdendo o foco aqui. O motivo, né, é para que a gente creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas vão querer tirar isso da gente. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, esse evangelho tem um caráter evangelístico, né? Ele queria que as pessoas conhecessem a história de Jesus e se aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador. E também ele queria defender a igreja. Então, era um conteúdo apologético, tá? Então, eu coloquei essa palavra apologético aqui, quer dizer isso. É uma defesa de alguma coisa. Então, ele entrou num certo debate para defender a ideia que Jesus é o Cristo, estava começando a se perder. Jesus era o Filho de Deus. Então, ele lutou contra isso. Bem? Então, eu gosto sempre de falar dessa parte, porque é a base aqui. Então, vamos ler aqui agora. Vamos começar a aula de hoje, né? Versículo
19. Vamos começar a partir do 19 aqui. Que tem por título, gente, assim, ó, João Batista repete o seu testemunho. Aqui na versão ARA, tá? A versão Almeida. Então vai ser assim, ó. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: pois quem és tu? És tu Elias? Disse ele: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. É o 23, né? Que eu vou falar. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Então, nós vamos começando aqui. Então, o que é, né? Esse é o João Batista aí, viu, gente? Tá dando para ver? Tá ruim, não dá para ver, não. A minha foto do João Batista aqui. Não tem problema, não. Depois vocês podem ver. Então, João Batista é confrontado acerca do seu propósito. Ele é confrontado acerca do seu propósito. Então, o que aconteceu nessa história, gente? O ministério de João Batista estava pegando corpo, né? As pessoas estavam indo para o deserto para poder se converter ali. Eles estavam indo para o deserto para ser batizados, para ouvir João. E era tão forte as palavras de João que as multidões começaram a ir para lá. O que aconteceu? Os líderes religiosos do judaísmo, eles falaram: gente, mandou uma comitiva para lá para poder investigar quem é esse tal de João Batista que está fazendo esse rebuliço nesse deserto. Então as pessoas saíam das cidades, iam para os desertos para poder conhecer, né, para poder receber essa palavra de João Batista. E João Batista estava pregando, né? Então, agora, ele era confrontado acerca de seu propósito. Ele respondeu com firmeza e certeza, mostrando convicção e clareza do seu chamado. Então, eu consigo perceber aqui, nesse momento, né, com essa última palavra, né, eles perguntaram, pensa, uma das últimas palavras que eles falaram com o João é: quem és tu? E aí eu queria que você pensasse: quem és tu? É algo que a gente tem que estar firme, né? Por que, gente? Por que eu consigo entender isso? Né? Porque o impacto do ministério de João Batista se dá muito a esse foco de quem Deus, no que Deus lhe deu de missão. Então, muitas vezes a gente não consegue, né, uma pessoa sem foco, sem entendimento do que, para que Deus te chamou, ela fica assim, meio perdida, né? Ela fica sem saber: eu faço ou eu não faço? Ou ele começa a fazer uma coisa, faz outra, e fica aqueles que têm o ímpeto de fazer, né? Tem muitos que não, que acham que a vida é só aquilo mesmo. Eu vou aceitar Jesus como meu Salvador, né? Eu vou aceitar, entre aspas, Jesus como meu Senhor, mas não faço nada do que ele manda. Ou simplesmente eu vou viver aquela minha mesma vida, né? Mas eu sei, né, a vida de João Batista mostra aí que Deus nos escolheu desde o ventre para um propósito designado. Então ele fala isso na palavra. Então existe algo que Deus espera de nós, né? E é algo que a gente tem que sempre pensar: quem sou eu nisso tudo? Pode falar, pastora. Então, bom dia, irmãos. Quando você está falando a respeito da gente pensar o que nós somos, de fato, como cristãos, a gente precisa repensar mesmo quem somos, o propósito pelo qual nós somos chamados, por que nós estamos aqui. E eu aceito a palavra de Deus como uma palavra direcionada para mim, porque as pessoas ali, elas estavam sedentas do Evangelho. Elas estavam sedentas de conhecer o que João Batista estava pregando e elas queriam. Tanto que o João Batista chama o povo, às vezes, de raça de víboras. E eles não ficavam chateados. Eles entendiam isso e se arrependia. E o objetivo dele era ensinar para as pessoas o arrependimento
e conhecer Jesus e saber, não, eu preciso, eu quero, eu estou aqui para isso. Tanto que eles iam longe para receber, né? E às vezes nós viemos hoje para a igreja e queremos receber, e qualquer coisinha que alguém fala, o outro já fica chateado, já deixa para lá aquilo que começou a fazer, né? Começam as coisas e não terminam, param pelo meio do caminho, exatamente por essa falta de propósito, por essa falta de compreensão de quem de fato elas são, para que elas foram chamadas, eu estou aqui para quê, né? E muitas vezes também as pessoas, de modo geral, elas pensam no que Deus tem para elas. Né? Eu vou vir só porque eu vou receber, porque eu vou ser abençoado, porque eu vou ser aquilo. Eu não estou em nenhum momento preparado para dar. Ou às vezes eu dou tipo com a mão, mas para receber com a outra. E João Batista ele queria apresentar Jesus, o Filho de Deus, para que as pessoas compreendessem isso e tomassem posse daquilo que Deus tinha para eles no sentido de salvação, de evangelho, de conhecimento, de libertação de suas próprias vidas, para que elas pudessem crescer nesse conhecimento do próprio Deus e da sua salvação. Amém. O que mais, gente? Qual que é a importância de saber o seu propósito? Para vocês, vou deixar vocês falarem um pouquinho. Qual que é a importância, enquanto as pessoas pensam, né? Quem sou eu? Qual que é o meu propósito? O que Deus me chamou para fazer? Porque, recapitulando, né? Eu vejo como o impacto do trabalho de João Batista muito forte, porque ele era muito decidido. O povo chegou para ele e ele não floreou. Porque assim, era tão impactante o que ele fazia que o pessoal estava confundindo ele já com o Messias. Você é o Messias? É como se ele chegasse e perguntasse aqui pro irmão Alisson, cara, você é Jesus? O cara é tão top assim no evangelho, na vivência, ele tinha uma graça, um poder tão grande que o cara só pode ser Jesus essa pessoa. Ele tinha uma convicção, mas ele foi direto, porque ele poderia ter caído na cilada do diabo. Puxa, será que eu sou o Cristo? Será que eu sou tão bom assim? Porque a gente, não, imediatamente ele corta. Não, eu não sou o Messias. Mas isso prova também, né, gente, que uma pessoa convicta do seu chamado, ela tem uma produção diferente dos outros. Por que isso, gente? Eu fiquei sabendo de gente que fez um curso de propósito aqui. O quê? Fala aí, irmã Ellen, pra gente. Dá uma rápida explanação do seu curso. É meio óbvio, né? Mas a pessoa que entende o propósito dela, ela tem foco. Então, tipo assim, todas as ações dela são direcionadas para aquilo. Ela sabe o que ela tem que fazer, o que não tem a ver com o propósito dela, o que ela vai fazer que tem a ver com o que Deus chamou ela para fazer ou não. A partir disso, ela gera muito mais resultado do que uma pessoa que sai fazendo qualquer coisa ao léu e sem ter nada determinado. Tipo, é isso. Amém. É isso, gente. Tem coisa que Deus mandou você fazer e tem coisa que Deus não mandou. E às vezes a gente perde muito tempo querendo fazer o que Deus não mandou você fazer, né? A gente perde muito tempo apaixonado pelo ministério dos outros, porque o que Deus entregou para essa mocinha aqui, como é que é o nome dela? Esqueci. Amanda. O que Deus entregou na mão da Amanda é algo lindo, especial, mas é da Amanda, o Diego não vai conseguir fazer. O Diego não tem condições de fazer, porque ele tem uma graça diferenciada para fazer isso. Né? E o que Deus entregou para mim, é eu que tenho que fazer e pronto. E a beleza do corpo de Cristo está isso, é da gente, né, juntos, viver isso e todo mundo ser mutuamente edificado. Né? A gente é edificado pelo amor da irmã Isabel, pelo exemplo que ela tem, pelo cuidado que ela tem com as nossas vidas aqui, todo dia de manhã, preparando o melhor dela para nós, aqui no café da manhã. Né? Tem outras pessoas que trabalham nos bastidores. Gente, nós que aparecemos um pouquinho aqui no altar falando, né? Que seria de nós se não fosse toda a turma dos bastidores aí que estão abençoando as nossas vidas, né? Deus, na verdade, deu-nos essa possibilidade de falar, mas eu sei que não haveria igreja se não fosse todas essas pessoas ali. Às vezes aquele que cuida da porta, aquele que limpa o banheiro, né? Aquele que cuida das crianças, muitas vezes desprezadas, né? A gente ainda tem que tirar isso da cabeça, que a igreja é uma coisa para... A igreja parece que tem um foco muito grande nos adultos, nas pessoas, mas tem os pequeninos ali que são a próxima geração. O reino é formado assim. Né? A promessa de Abraão, ele não viu nem sombra da promessa. Ele olhou lá de longe
E ele ficou feliz por isso. Cara, quer dizer que eu vou ser uma grande nação, né? E ele ficou feliz por isso. Mas, no máximo, eu posso estar errado, mas no máximo, ele pode ter visto o neto dele. E só. Né? Eu não estou firme, mas no máximo ele deve ter conhecido o neto. E ninguém mais. E depois, aquele que recebeu a promessa, né? Mas é uma coisa geracional. Né? E eu vejo, né, que os campos estão brancos. Né? Quem sabe o campo missionário de algumas de vocês não são as crianças? Quem sabe, né? Esse campo branco não está ali. Porque, gente, as nossas crianças precisam se converter. Elas precisam aceitar Jesus. Precisa. Né? E há uma displicência. Os pais que ficam em casa, né, que não buscam trazer essas crianças para essa educação, e tomara que esteja fazendo em casa, né? Pelo menos. Que esteja assim, ó, ferrenho. Porque a gente usa aquele ditado, né? Muitas vezes a gente briga de ser crente, mas o diabo não briga de ser diabo. Ele trabalha ativamente nas nossas crianças. Né? A cultura, os desenhos, os jogos. Se você não estiver ligado, conceitos demoníacos podem estar sendo incutidos no coração delas. E o dia que isso aí brotar, é tarde demais. Porque agora são sementes. E é o que a gente tinha que estar fazendo. Semeando. É o que nós estamos fazendo, a gente está semeando. Mas uma hora isso vai brotar. Isso que vocês estão fazendo, esse tempo que vocês estão investindo aqui, são sementes. Mas uma hora esse evangelho vai brotar no peito de Natália e ninguém segura mais. Entendeu? Vai ser uma terrorista na mão de Jesus. Entendeu? É isso. A irmã Isabel quer falar, gente. Eu fiquei lá em Uberaba, né? E eu fui nos cultos lá. Eu fui só um dia. No culto da igreja lá, que Francine está congregando. O marido dela é músico, né? Ele dá aula no conservatório, tudo, guitarra, violão, tudo. E foi lá onde ele se encontrou. Mas lá, a hora que eu entrei assim, eu falei, Francine, o que é isso? Tudo preto, e azul, parecendo assim, boate, sabe? E aquele fumaceiro, assim, soltando fumaça, e a bateria fica dentro de uma cabine, essa questão de sair, né? Não sei como que é, não sei como que é. Mas na porta tem um espelhão grande, mas não, aí eu pensei, você precisa se arrumar, né? Aí não é para você se arrumar, tem outro significado, sabe? E lá eles estudam, todo mundo tatuado, aquelas moças com aquelas tatuagens, aqueles rapazes, mas é lá onde eles se encontram para estudar a Bíblia. Tem estudo bíblico, tem igual a gente faz aqui, sabe? Tanto que teve uma galinhada lá, sabe? Esses dias, a festa das mulheres, tudo. Falei, gente, a hora que eu vi aquela fumaceira, eu tinha deixado que eu falei, fora. Eu deixei o remédio dentro do carro. Eu falei, Franco, corre lá e pega meu remédio, põe no nariz. Eu tinha saído comigo. Aquela fumaça. Mas eu fiquei assim, encabulada, porque eu pensava de outra forma, sabe? E eles estudam mesmo a Bíblia. A igreja chama Casa Voadora. Eu não sei por que ainda não. Era para o Fran, passa a saber para mim por que chama Casa Voadora. Eu falei, Fran, deve ser para voar para o céu, só pode. Né? Eu não tenho. Você também, aqueles rapazes tudo tatuados, sabe? Mas é lá onde eles se encontram e estudam e você vê como que é. Eu só não gostei porque é preto, tudo preto, sabe? E lá também não é cadeira não, tem uns sofás, aí você senta ali, sabe? Mas eu achei interessante também, não achei, eu fazia ideia de outra coisa, sabe? Mas eles estudam mesmo. Deus está lá, então. Glória a Deus. Com Deus está aí. Com certeza, viu? É isso, gente. A irmã falou uma coisa, né? Eu também, quando eu viajo muito, né? E sempre que eu tô lá como é que é? Vila Velha. Quando eu vou em Vila Velha, a igreja que eu sempre vou é Bola de Neve. E é mais ou menos. Achei que você ia falar Bola de Neve, mas não era Bola de Neve. E é assim, mas é um culto cheio da presença de Deus. E é totalmente
diferente do que a gente está acostumado, né? Mas são pessoas que estão fluindo na missão que Deus pôs na mão deles. O que Deus entregou para eles é para eles, às vezes não é para nós. Que chama Taberna de Adulão. É mais ou menos Caverna de Adulão. É mais ou menos desse jeito que a irmã Isabel falou. E a primeira vez que eu ouvi falar que tinha alguém que estava lá, uma pessoa que eu conheci e tal, era até de uma igreja presbiteriana aqui. Eu falei assim, mas como que ela conseguiu adaptar? Como que ela conseguiu estar lá? Aí eu falei assim, mas não, você não sabe. Eles estudam a palavra com muito afinco, eles estão lá, então assim, tem essa estrutura, mas eles trabalham muito firme na questão do evangelho, do modo deles lá, no sentido de alcançar as pessoas que são tatuadas, que usam brincos, esse sentido, sabe? Eu, particularmente, fiquei assustada, acho que com a irmã Isabel também, porque a gente está acostumado com essa estrutura de igreja, né? Aí, quando você vê uma igreja com essa estrutura diferenciada, aí a gente realmente fica assustado. E eu fiquei muito, mas eles estudam a palavra lá. Amém. Mas a gente fica super à vontade quando você sente a presença de Deus. Pode ficar tranquilo. Eu também cheguei, fui na Bola de Neve, a gente vai olhando as coisas, gente, todo mundo me conhece, né? Mas são pessoas muito abençoadas, né? Então, é isso, gente. A gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não se apegar ao modo, sendo que o que vale é a palavra e o Espírito. O que é importante? É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. E muitas vezes a gente se apega a terno e gravata. Quantos lugares, esse dia eu estava conversando com um amigo, se a pessoa não tiver de terno e gravata, ela não pode subir para pregar. Poxa, peraí, a unção está no terno e gravata? Jesus tinha terno e gravata, será? Ou seja, a gente começa a se apegar, assim como os fariseus se apegaram tanto às regras e doutrinas e estatutos e coisinhas, e eles começaram a se afastar de Deus. Começaram a se afastar de Deus porque o foco deles estava numa coisa que é secundária. Todas aquelas leis, todas aquelas coisas eram sombras, eram objetos que apontavam para Jesus. E eles se apegaram tanto às sombras, tanto aos objetos, que eles perderam o Cristo do lado deles. Eles foram lá e mataram o Cristo. Aquilo que os objetos e os rituais apontavam. Pode falar, pastor. Tudo que apontava os rituais e os estatutos, tudo aquelas coisas que apontavam, eles se apegaram tanto àquelas coisas e esqueceram o mais importante, que era o Cristo. Então, a gente tem que estar com a mente e o coração abertos para entender a palavra. Amém? Então, Deus está trabalhando ativamente na implantação do seu reino aqui na terra. Você é um soldado de Cristo. Qual é a sua missão? Não somente geral, mas a específica. Né? Que se a gente olhar lá na palavra, a gente vai ver algumas questões gerais, né? Que nós nascemos para adorar a Deus, nós ir por todo mundo e pregar o evangelho. Tem questões que a gente às vezes nem esquece das gerais também, né? A gente começa a lembrar só das coisas que são mais convenientes para a gente. Mas existe também algumas coisas que Deus escolheu, né? A pastora ali para fazer. Muitas vezes foi até fora do controle, né? A gente queria ir para um lado, mas Deus, você vai para o outro. Você vai para cá. Deus vai nos direcionando para fazer a vontade dele. Então, é certo que ele tem uma necessidade específica. É certo que ele tem um desejo específico para a sua vida. Amém, gente? Deus tem um desejo específico para a sua vida. Mas a questão é, será que nós estamos com os ouvidos abertos para ouvir isso? Porque a voz do Espírito, gente, é uma voz suave. É uma voz que é interna. E o que acontece hoje? Hoje a gente tem um monte de coisas gritando na nossa cabeça. Né? A gente já falou quantas vezes, né? O entretenimento. O que o entretenimento tem sido hoje? Né? Tem alguém que falou uma frase que a gente usou muitas vezes, né? Que o entretenimento é o substituto satânico da felicidade e da alegria. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela não é alegre de verdade. Mas ela fica ali, é joguinho, aí agora é Netflix, agora é isso, agora é... Aí quando ele tá bem cansado, ela apaga. Aí ela acorda e vai trabalhar, aí chega em casa, é joguinho, é Netflix, é isso, é aquilo.
Aí apaga. Então, ou seja, ele não tem tempo nem de ficar triste, porque ele vai se envolvendo com entretenimentos, e ele não tem tempo para parar, né? Para fugir daquele vazio, né? Aí quando o Wi-Fi acaba, aí todo mundo fica triste em casa. Aí a depressão começa a bater, e aí todo mundo começa a ficar nervoso. Eu já vi lá em casa quando acaba a luz. Pensa um negócio ruim. Quando descarga a internet. Mas às vezes a luz vai embora, né? Na minha casa acontece muito. O povo derruba os fios lá, passa um caminhão grande, e eu sei lá o que acontece. E a CEMIG demora, tem vezes que você fica 2 dias sem luz lá. E você vai ficando sem lugar. Por quê? Porque a gente está cercado daquelas coisas que você precisa para se sentir bem. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a voz do Espírito é uma voz suave. E a gente precisa ter esse momento a sós com Deus. A gente precisa ter esses momentos, né, de parar e ouvir, cortar mesmo, de vez, algumas coisas. Né? Deus tem falado fortemente nas nossas vidas, né, através dos momentos de oração, né, dos relógios de oração que tem sido bênção. Deus está falando fortemente com essa igreja a respeito de jejum. Será que quanto tempo que eu não fazia um jejum? Ai, meu Deus, misericórdia. 21 dias de jejum. Mas é isso, gente. A gente precisa começar a viver essas disciplinas espirituais que que aumentam a nossa percepção de quem é Deus, que aumenta a nossa sensibilidade a ouvir essa voz do Espírito, e aí a gente vai chegar mais perto do nosso propósito. Porque o tema agora, gente, é propósito. É claro que nós não vamos esgotar esse tema, não vamos falar como chegar, mas é algo que você tem que buscar. Se você até hoje está aqui e você não entende o seu propósito e não está preocupado com ele, você está perdendo muito de viver uma coisa maravilhosa com Cristo, uma coisa maravilhosa com Deus. Você está perdendo lá na frente aquela possibilidade maravilhosa que Deus promete galardão para você. Mas eu quero viver como um servo inútil, né? Aquele que enterra o talento, né? Aquele que faz só o mínimo necessário, aquele que tem a visão errada, né? Eu vou fazer para ver se Deus faz para mim. Que na aula passada ele falou muito sobre graça, né? Não tem o que você faça para comprar Deus. Não precisa. Não tem nada que a gente possa fazer para comprar Deus. Mas muitas vezes a gente, com a visão errada, a gente atrapalha. A irmã Isabel. Diego, lá em Uberaba tem muito terra de Chico Xavier, né? Então tem muito esses negócios lá, demais. Aí a minha vizinha, esses dias, ela estava me falando do cunhado dela. Ele é católico e começou a ir nesses negócios de espírita, né? Começou a ir nesse negócio de espírita. Aí diz ela, ele é até advogado. Ela falou, Isabel, ele não está conseguindo trabalhar. Porque ele resolveu sair, não estava frequentando tudo. Aí então ele resolveu sair. Aí ele começou a passar mal. Ele não estava conseguindo trabalhar. Diz ela que ele sentia tanta dor no corpo, que tinha dia que ele tinha que andar de 4. Igual cachorro, sabe? Ele estava andando de 4, porque ele não estava aguentando. Tanto que ela me pediu, perguntou se eu tinha dado um olhinho para ela, né? Para ela, né? Daqueles que tinha aqui. Aí ela me pediu se eu não tinha mais, né? Tanto que eu pedi Linde, pedi irmão geral, trouxe para mim, aquele. Ela falou para ungir lá, né? Ungir, eu falei, unge sem ele saber, às vezes ele não quer, né? Unge o carro, unge a cama, vai ungindo até, né? Diz ela que ele já está bem melhor. Ele já está bem melhor, sabe? Mas eu acho assim que o demônio cobra muita coisa também. Né? Eu acho que ele cobra, porque lá é a terra do Chico Xavier. Você vê o tanto de trem, de Umbanda ali, desses trem que tem lá, é demais. Eu acho que o demônio cobra. Cobra? Tem uma frase que eu sempre falo, que é de uma banda de rap, né? Que eu falei semana passada. O diabo é do tipo amigo da onça, te dá com uma colher e tira com uma concha. Ele dá uma colherada, mas depois ele vem com a concha e toma tudo de volta e mais um pouco. Então a gente tem que tomar cuidado com os enganos do diabo. Amém? Depois eu te mando essa música.
A irmã Adriana levantou a mão. Pode falar, irmã Adriana. Bom dia, irmãos. Bom dia, estamos te ouvindo. Essa semana, a escola de Sofia fez um passeio no museu, né? E achei assim que era para ver umas determinadas coisas, né? Aí Sofia chegou trazendo os seus conhecimentos lá do museu. Aí o que chamou mais a atenção dela foi os conhecimentos que eles passaram sobre as religiões, né? Sobre Umbanda, sobre o catolicismo, né? Sobre... Meu Deus, eu estou tentando lembrar aqui como que eles referem nós evangélicos, sobre os protestantes, né? E aí, o que Sofia falou comigo? Mãe, protestantes só tinham Bíblia, mais nada. E os outros demais tinham tanto de coisa. Aí, falando sobre o candomblé, né? Diz que do candomblé tinha tanta coisa, sabe? E por que o deles tinha mais? Aí eu falei assim, aí diz que a diretora da escola dela falou assim, pô, às vezes as pessoas sofrem preconceitos, né? Quando chegou a parte do candomblé. E diz que cantou uma música. Isso são só foram coisas que vieram, que não sei quem trouxe da África, não sei o quê. Sofia explicando. Ela explica tudo. Se você for falar, ela explica tudo. Enfim, o que eu quero falar? Olha o ponto que a escola tá chegando, né? De querer confundir a cabeça das nossas crianças. Então, assim, a gente tem que tomar mesmo cuidado, como você falou aí, Diego. Temos que plantar realmente a semente, porque o inimigo está solto, sabe? E nós temos que pegar em oração mesmo por essas crianças, que é o futuro do nosso país, sabe? E é triste. Se a hora você puder a oportunidade, conversa mais com a Sofia, que ela vai te explicar melhor, sabe? E eu falei com ela, Sofia, mas lá só tinha a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus, é onde nos ensina tudo. E é isso que nós devemos nos apegar. É isso, gente. Por isso nós estamos aqui, né? A gente está se vacinando contra o engano. Glórias a Deus. Né? Nossa teologia, então, vamos para o outro lado, né, gente? Por quê, gente? Nós estamos continuando falando de propósito, amém? Nós continuamos falando de propósito. Nós entendemos, então, que o propósito de João Batista, ele sabia com clareza. Ele respondeu com firmeza. E nós também precisamos conhecer o nosso propósito e responder com firmeza, entender. Quanto mais firme no seu propósito você tiver, mais você vai produzir para Deus. Mais você vai parar de perder tempo. Mais você vai viver essa aventura que é o reino de Deus. Gente, é muito emocionante quando você consegue viver cada dia mais aquele propósito que Deus colocou na sua mão. Né? E, claro, gente, para nosso mundo hoje, nesse nosso mundo moderno hoje, é difícil, parece que, ter certeza do nosso propósito, porque são muitas vozes. Então, resumindo, é isso. Então, a gente sabe dessa importância. Aí eu coloquei aqui, né, nossa teologia / filosofia é carregada da cultura grega. E aí, gente, tem um ponto engraçado na cultura grega, a gente nem percebe, mas Aristóteles, né, ele cunhou o tema eudainomia. Então, os professores de filosofia, me desculpem. Eudaimonia. É isso? Ixi, agora tem gente que sabe o que está falando. Então, se falar uma besteira aqui, você me corrige, Ana. Eudaimonia. Então, gente, resumidamente, aí Ana me corrige se eu tiver, refere-se a uma concepção ética da antiguidade que visa o alcance da felicidade como finalidade moral. Então, dentro desse conceito de Aristóteles, né, nós fomos feitos, o propósito de vida nossa é nos fazer felizes. É correr atrás da minha felicidade, da minha alegria a todo custo. Tô errado ou tô certo? É isso? Resumidamente? Então é isso, gente. E isso está carregado na nossa sociedade. O que é a nossa sociedade hoje, gente? O que é hoje as pessoas? O tempo todo buscando a sua felicidade. O tempo todo buscando o que melhor faz você. Qual que é o melhor conselho do mundo? Você vê em todos os programas de televisão, novelas, filmes. Siga o seu coração. Olha que maravilha de conselho. Vai lá e faz tudo o que o seu coração mandar. Seja feliz. A nossa vida é curta. E eles vão pregar isso para você o tempo todo. E isso entrou para as igrejas.
que misturou um pouquinho com o cristianismo. Então, ou seja feliz, mas dentro dos processos morais. Não peca, não engana ninguém, não faz isso. Faz boas obras, que Deus te ajuda a chegar no seu objetivo, que é ser feliz aqui na Terra. Isso é ou não é, gente? É o mesmo conceito. É o mesmo conceito pregado, mas vamos lá, vamos abrir uns versículos aqui que vai falar sobre isso. Por exemplo, Marcos 8, 34 até 35. Então vamos passar rapidinho. Vou deixar a pastora pegar o primeiro. Mateus 6, 33 vai ser Natália. Timóteo 3, 12 vai ser Ellen. Aí fica todo mundo pertinho e os microfones passam rápido aí. 8, 34 e 35. O que a Bíblia fala sobre a eudaimonia? Eu falei certo agora? Eudaimonia. A Ana Lu vai falar sobre a eudaimonia. 8:34. Vamos lá. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quem falou isso aí, por favor? Você falou o quê, foi Marcos? É Marcos mesmo. Quem Marcos? falou? Quem tá dando essas palavras aí? Só para enfatizar, gente. Jesus. Jesus que tá falando, gente. É porque eu tô sem o óculos. Não é o coach do Instagram. Exatamente. Eu Não é o influencer do Instagram que tá falando, é Jesus, hein? Vamos ver. Exatamente. Então, gente, já que você perguntou, João 8, 34. Então, Jesus, ele disse para a multidão, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Então, Jesus diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Você não perguntou, mas eu vou dizer. Até o 35, né? Pode? Amém. Quem te perguntou? Pois é. A sociedade que a gente vive hoje, elas têm um contexto de felicidade diferente do que a palavra de Deus diz. A gente vê também pregadores pregando um evangelho que só traz felicidade. Que em nenhum momento você tem que deixar a sua cruz e seguir. Eles falam assim: venha Jesus, porque você vai ter isso, você vai ter aquilo. Vem para cá porque você vai ser rico. Vem porque você vai conseguir ter prosperidade. Né? E é do conhecimento de todos que tem até uma denominação que fala na televisão que porque eu era assim, não tinha isso, não tinha aquilo, e hoje eu tenho tudo, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. A palavra de Deus não está dizendo isso. Isso é algo que, se a gente ser fiel e tudo, a gente sabe que a gente vai adquirir, porém o propósito não é esse. Ele diz: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o primeiro passo é negar a mim mesmo, é não fazer a minha vontade. É não porque eu quero, eu estou feliz. E eu estava pensando lá em casa esses dias, para vocês rirem um pouco, eu tenho uma dor aqui no pescoço. E isso me incomoda muito. E às vezes eu pensei comigo, mas, gente, acho que meu pescoço dói assim, é de tanto eu ser cabeça dura, querendo ir para um lado e Deus querendo que eu venha para o outro. Mas assim, só para rir mesmo. Gente, é muito firme aquilo que Deus fala com a gente, que Jesus fala: negue-se a si mesmo. E negar a nós mesmos é muito difícil. E a gente precisa fazer isso para obedecer à palavra. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha bem, primeiro a gente vai perder para depois receber. E a gente precisa pensar: qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho. Não é só por amor dele, também desse evangelho que a gente precisa lutar todos os dias para que essa verdade seja impregnada no coração do mundo, das pessoas à nossa volta. Porque tem em nós ouvimos, mas tem outras pessoas que ainda precisam ouvir, que ainda não tiveram essa oportunidade. Vamos, quem é o próximo? Mas lembrando, gente, às vezes você pode pensar: poxa, mas Jesus não estraga prazer, né? Na verdade, quem te criou, gente? O João começa falando que Jesus foi o criador de tudo. Amém? Na verdade, é como se ele sabe o seu funcionamento. Ele sabe o seu funcionamento. Então, quando ele fala isso, ele está te dando a chave da felicidade. Porque se a sua felicidade for sucesso profissional, ele passa um dia. Um dia você vai ficar obsoleto. Um dia alguém vai ser melhor que você na sua profissão.
Não importa o quanto você estude, não importa o quanto você trabalhe, um dia você vai. E se isso é o seu objetivo de vida, o que vai acontecer quando você perder isso? Tristeza, depressão. Meu sentido de vida acabou. Tem gente que põe o sentido de vida num casamento, e quando ele percebeu que o casamento não são flores, acabou a alegria. Tem gente que busca felicidade nas coisas materiais, né? Antigamente, né, meu irmão Alisson está aqui, ó, se ele colocar nos bens materiais da vida dele, por exemplo, um dia ele estava feliz, nós comprávamos um capacete para ele pegar carona comigo. Depois ele estava com um ponto. Hoje ele está com um mega carro, uma nave espacial. Mas daqui a pouco isso não é mais suficiente, gente. Por quê? Porque quanto mais eu tenho de coisas materiais, no começo dá aquela alegria, aquela satisfação. Mas depois daquele tempo eu já não tenho. Xoxo, sem graça. Ah, agora eu quero uma Ferrari. Não quero mais esse Jeep aqui. Isso aqui está muito ruim. Eu quero um agora que nem estaciona sozinho mais não. Eu quero um agora que dirige sozinho. Eu quero um Tesla daquele importado. Né? Por quê, gente? Porque não dá. Jesus que te fez, ele sabe que isso nunca vai te preencher. E é isso, a gente pode falar de qualquer coisa, gente. Sucesso profissional, relacionamentos, bens materiais. Mas aí ele te dá a chave da felicidade. Aquele que entregar a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse vai achar. Esse vai achar. A chave da felicidade está em entregar a sua vida. E aí você vai sentir uma satisfação, você vai experimentar algo tão bom. Né? E quantas vezes eu posso testemunhar que eu saí sofrendo, subi nesse altar aqui sofrendo e desci com uma alegria diferente. Quantas vezes eu já levantei dessa cadeira aqui, às vezes cansado, porque hoje eu tive que acordar, essa semana eu não consegui preparar direito, eu levantei 4 da manhã, né? E fiquei até agora, aquela ansiedade, meu Deus, não estou conseguindo fazer nada, não está saindo nada. É sempre um desespero, mas depois que a gente está realizando aquela vontade de Deus, a coisa começa, sei lá, dá uma alegria que você não sabe explicar. Então, há um lugar de felicidade para você no reino de Deus. Jesus não falou isso porque ele queria estragar a sua alegria. Na verdade, ele está querendo te dar uma alegria extremamente superior. Só que a verdade de Deus é loucura para esse mundo. Pode falar. Diego, é igual tem um versículo bíblico que eu não me lembro agora, onde a referência, mas que fala a respeito da questão da dor do parto, né? Que a mulher, quando ela está grávida, ela fica preocupada, porque vai chegar a hora, e muitas vezes a gente, né, que é mãe, as pessoas se referem a gente, que Deus te deu uma boa hora, exatamente porque sabe daquela aflição, daquele momento, da situação, mas o próprio versículo que eu não lembro, ele diz que depois que a mãe vê o rostinho do bebê, ela esquece tudo aquilo que passou, de tanta alegria, de tanta satisfação que ela tem. Então, assim, tem todo aquela situação, aquela dificuldade, aquele momento de aflição, de ansiedade, porque vai passar por uma dor muito difícil, mas quando ela vê o rosto da criança, ela se esquece. E Deus tem essa felicidade para nos dar. A gente sabe que o caminho é árduo, sabe que a gente vai passar por momentos difíceis, sabe que não é fácil subir ali e pregar, mas quando a gente está lá, que o Espírito Santo começa a tomar e falar e fazer, e a gente desce e esquece tudo que passou, toda a dor, e aí a gente começa tudo de novo. Valeu a pena você ter feito aquilo, valeu a pena você ter se semerado, valeu a pena você ter passado pela dor do parto. Eu passei 2 vezes e passaria mais 2, porque valeu a pena, mas, né? Glória a Deus. É isso, gente. Cuidado. Por quê? Porque até nós, como pais crentes, como crentes, ou filhos de crentes, pode estar ouvindo seu pai o tempo todo. Ele não deixa você faltar aula. Ele não deixa você tirar nota ruim. Mas pode dormir, meu Deus da escola bíblica, não tem problema. Ah, não, você está cansado? Fica aí, não vai no culto, não. Oh, não dá para obrigar. Peraí, dá para obrigar a ir para a escola? O que nós estamos ensinando, gente, se não é a eudonímia? Eudanômia? O que isso não é? É a eudanômia dentro de nós. Eudanômia. Ixi, gente. Esquece, gente. É Aristóteles falando na sua cabecinha. Ó. Não é o Espírito Santo, gente. É Aristóteles falando na sua cabeça.
A gente não tem noção do quanto a cultura grega está impregnada dentro de nós. Todo o Ocidente, tá, gente? Todo o Ocidente é assim. E a gente tem que começar a conhecer a palavra para a gente ir quebrando isso dentro de nós. Porque é muito forte. Uma cultura é muito forte, é muito difícil de ser mudada. É muito difícil. É o poder do Espírito Santo. Não tem jeito. Para a gente parar de educar os nossos filhos e sermos educados com essa visão de eu vou fazer tudo para eu ser feliz. Porque quando eu coloco o cara, quando eu forço eles a estudarem, a fazer isso, eu faço inglês e faz isso, e profissão. E Deus, se sobrar, se você não tiver cansado, se você não tiver enjoadinho nesse dia, né? Se não tiver o jogo do Cruzeiro passando, o Galo, se não tiver, então a gente começa a colocar, ó, tudo na frente é a minha felicidade aqui na Terra. É o meu prazer aqui na Terra. E é isso que a gente tem pra... A gente fala uma coisa, mas inconscientemente a gente age diferente. A gente fala, mas age diferente. Por quê? Porque o conceito aristotélico, ele entrou no coração. Então a gente faz automático. É igual respirar. Você faz, você não pensa que você está fazendo, você faz. E quando você quer mudar de hábito, não é difícil? Você fica pensando, ó, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que colocar no relógio para tocar, para eu poder orar. Senão eu não oro. Passa reto. Ou seja, gente, porque a nossa natureza caída, ela se adapta melhor a esse conceito que a pastora falou aí, que Jesus falou, né? Através da boca da pastora aí agora. Em alguns testemunhos de missionários que a gente teve no seminário, e eles falavam que a maior dificuldade de falar do evangelho, de ensinar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem outra cultura, é tirar a cultura que eles têm, na verdade, não tirar, mas adaptar e fazer com que eles tenham essa cultura do evangelho dentro de si. Então, a maior dificuldade de falar de Jesus, a cultura era uma barreira que impedia. Porque eles estavam tão voltados, tão impregnados naquela cultura, naquela falta de conhecimento de Deus e aquilo que eles acreditavam desde que nasceram, que os missionários tinham muita dificuldade para chegar, implantar uma nova cultura e sem poder nem falar nada, porque qualquer coisa podia se ofender, podia magoar, podia até pagar com a vida por causa das pessoas que estavam tão focadas na sua cultura. Então, a cultura realmente, ela fala muito dentro de nós e é uma coisa que, assim, a gente não expressa, mas a gente vive sem falar e ela está aí, sendo aplicada todos os dias na nossa vida como cristãos, na nossa vida lá fora, não na nossa vida lá fora, que nós não temos duas vidas, né? Mas no povo, de modo geral, que não tem esse conhecimento da palavra de Deus e da importância que essa palavra de Deus tem na nossa vida, na nossa família, como novas criaturas. Então, a gente precisa aprender essa palavra e começar a praticar essa palavra dentro da nossa casa e por onde quer que passarmos. Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Amém? Mais uma vez, Deus combatendo, Jesus combatendo essa cultura que a gente tem que... A Ana está esperando eu errar a palavra. Ela já riu antes de eu errar. Isso não é justo, Ana. Tem que esperar pelo menos eu errar para você poder rir de mim. E também não vou falar, não vou te dar esse gostinho. Mas é isso, gente. Ellen, próximo. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Outra coisa, a pessoa, né, gente, é nosso senso de... Nós temos um senso de proteção, né, de autopreservação o tempo todo. Mas Jesus já avisa, né? Deus já está avisando aí. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, que seria que uma vida realmente entregue a Jesus, vai sofrer perseguição. Você está pronto para isso? E eu posso te afirmar, gente, no final dessa estrada tortuosa, não tem um pote de ouro, não. Tem uma felicidade que não dá para descrever. Sabe como é que as pessoas falam? Sabe como é que foi descrito, né, sobre o que nos aguarda? Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o servem, que realmente estão buscando a felicidade de verdade. Felicidade de verdade é isso. É isso. Tem um preço, né? O maior preço, o preço impagável, Jesus pagou. Mas nós temos que viver, nós temos que trilhar aquele caminho que ele determinou para nós. E aí, a gente vai viver isso. Amém? Então, cuidado. Né? Vamos. Agora que isso foi descoberto, né, da nossa mente, às vezes a gente tem uma venda. Né? O diabo ele trabalha na escuridão. Quando a gente começa a dar nome às coisas, né? Que há um conceito, que a busca da felicidade, que você começa a enxergar a sociedade sua em volta, não é que isso. E o que Jesus está falando é totalmente o oposto. E eu espero que ao desvendar, ao pôr luz isso na nossa vida, a gente possa mudar e possa realmente buscar a felicidade de verdade, né? Que é se entregar, né, à vontade de Deus, ao reino de Deus, a querer participar disso, né? E às vezes deixar. Gente, eu não aguento. Tem hora que ficam os pastores aqui, gente, mas o culto vai ser isso, a gente tem que ficar vendendo o culto. Oh, vai no culto de jovens, porque é muito bênção isso. Oh, vai ter isso e aquilo, e vai ter sorteio, e vai ter... Cara, não precisa disso. Assim, não deveria precisar. E eu não sou contra estratégia, tá, gente? Às vezes, a igreja da parede preta, irmão, é uma estratégia. A música, as tatuagens, são coisas que aproximam as pessoas, que quebram talvez uma barreira. Eles chegam no lugar que os engravatadinhos e nós não chegam. Entendeu? Alguém com cabelinho cortadinho, né? Um Mauricinho igual o nosso irmão Benção, não vai chegar em todos os rumos. Mas ele chega nos Mauricinhos. Entendeu? Glória a Deus por isso. Ai, ele tá me olhando torto ali, para de brincar. Mas é isso, gente. Vamos nos entregar essa obra maravilhosa do Senhor. Né? Vamos olhar isso como algo importante, né? Como aquilo que a gente está buscando. Né? E Alisson levantou ali, vai falar. Vai falar, meu irmão? Nós paramos no... Acabou? Acabou... Não, continua. Então, deixa eu ver aqui. Versículo 20, né, gente? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. O impacto, nós já falamos, né? O impacto do ministério de João era tão grande que ele já começou a ser identificado como o Messias. Né? E vai acontecer, gente. Quanto mais você estiver entregue ao seu propósito, você vai começar a impactar de forma tão grande o meio onde você está, que às vezes, né, você vai ter que colocar as pessoas no lugar certo, identificar as pessoas. Né? Igual Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, né, eles deitaram para adorá-lo. Eles se prostraram. Não, eu sou homem como você. Levantem, pelo amor de Deus, não faz isso. Quantas vezes o apóstolo já tiver que fazer isso? Né? E muito interessante também a postura de João de transferir a glória para Deus. Porque a gente vê muita gente, às vezes não, abraçando essa glória que é de Deus, tocando na glória de Deus. Deus fez tudo e a pessoa vai, mas eu paguei o preço, eu fiz isso. E o pastor até conta no caso de um pastor famoso, né, 50% foi Deus que fez, 50% foi eu. Foi o meu papel. Então a gente começa a colocar situações onde eu tenho poder, onde eu fiz, onde eu realizei, e eu aceito essa admiração. Quantas pessoas, às vezes, nesse caminho onde você vai cumprindo o seu propósito, pessoas vão se achegar a você, e às vezes elas vão ter até um relacionamento perigoso. Pastora, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Então, começa a transferir essa figura do pastor como uma figura de ensino, como uma figura paterna, né, e materna, que vai fazer o quê, gente? O que o pai... Lindo, você quer que suas filhas fiquem presas na barra de sua saia a vida toda? Você quer filhas independentes. O sucesso do pai, sabe o que é? É quando sua filha não precisa mais de ser. Tipo assim, eles não precisam de mim para nada. Aí seu pai foi bem sucedido. Porque se ficar um chorão
Véi, tempo todo precisando ser, dependendo de ser, e toda hora você tem que resolver, acudir. Você errou como pai, você errou como mãe, felizmente. O sucesso do pai é independente. E tem gente que faz o quê? O crente ficar dependente dele. Ó, se você for numa outra igreja ali, às vezes for convidar para um casamento, tem que ir lá e pedir a bênção. Pastor, eu posso ir? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu fico o tempo todo, gente. É uma dependência espiritual. Está errado. Nós temos livre acesso a Cristo. As figuras dos nossos líderes são para nos ajudar a chegar à maturidade e à independência, né? A falar com Cristo. É claro que a gente, independência não leve para o lado errado, tá, gente? A gente precisa congregar. Isso é ordenança de Deus. A gente precisa disso. Né? A gente precisa da nossa figura. A gente tem que dar realmente satisfação para as pessoas. Mas tem que tomar cuidado que o nosso pastor, a nossa pastora não virar um guru. Já viu? Aqueles guru, que o cara vem lá e pergunta, eu posso fazer isso? E se eu fizer aquilo? Não, não é ir para isso. Né? Nós temos a palavra de Deus, nós temos, e Deus quer da gente uma figura diferente. E João falou, eu não sou Messias. Tem outro aí que é o Messias. Ele é que vocês vão chegar. É nele que vocês vão se entregar. E tem muita gente que abraça isso e começa a fazer um monte de gente, um monte de crente dependente. Né? Que o ministério que Deus te deu não te faça, né, esse tipo de pessoa. Né, que a pessoa talvez até começa bem. São pessoas que recebem um ministério, mas aí começa a gostar dos elogios, começa a gostar da bajulação, começa a gostar da admiração, daquela adoração. Esse fulano, se não for ele. E aí começa a gostar dessa dominação intelectual, mental. Né? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Né? Você tem que me servir. Eu já vi muito isso. É a cultura do você tem que lavar meu pé. Se você quer ser abençoado, você tem que vir aqui, ó, bater o ponto aqui, servir, me servir. Aí você está abençoado. Mas tem que tomar cuidado, gente, porque esse é um outro extremo, né? Que leva pessoas a se decepcionarem com a igreja, né? E a pessoas a viverem uma mentira. O problema é esse, né? A pessoa sofre e vive uma mentira. Então perguntaram, né? Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Então, o que ele está falando aqui, gente? Essa pergunta é o quê? Existia duas profecias muito fortes e os judeus, eles criam que o profeta e Elias voltariam, né? Segundo a profecia de Malaquias 4:5. Então, deixa eu ver aqui Malaquias 4:5. Deixa eu aqui pertinho. Já vão abrindo aí. Talvez vocês achem primeiro que eu aqui. Aqui, Malaquias 4:5. Fala assim, gente. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Então, a última profecia do Antigo Testamento ali, né, Malaquias, profetiza sobre a vinda dessa pessoa, né, que ele chama de Elias, que viria com essa mensagem de reunificação, né, chamando as pessoas, né, os filhos e os pais, para fazerem as pazes. Então, esse é uma das profecias que eles perguntaram. É você esse Elias que está chegando? Às vezes eles pensavam que era o próprio Elias, gente. Mas João fala não. Nesse caso, gente, há uma controvérsia que eu não sei explicar para vocês. Se ele falou isso porque ele não entendia ele como essa profecia, porque, na verdade, o João Batista era o cumprimento de Malaquias 4:5, sim. Por mais que ele falou que não era. Agora, eu não entendo, e é uma coisa que talvez a pastora possa nos responder, se ele não sabia que não era, ou se ele quis dar ênfase para o outro ponto, para outra profecia que falava sobre ele, que é a próxima que nós vamos falar daqui a pouco. Então, tem essa resposta? Por que, gente, eu falo isso?
Porque lá em Lucas 1,17, vamos ler Lucas 1,17 rapidinho? Só por que eu falo que eu tenho dúvidas com relação a isso aqui, quer ver? Cadê Lucas? Lucas 1,17. Isso é o anjo falando para o pai de João Batista, tá? Zacarias. Então, essa fala do anjo falando para Zacarias. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, os justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então o anjo falou de João Batista para Zacarias antes de João Batista nascer, antes de ser concebido João Batista, ele falou que João Batista era o cumprimento de Malaquias 4:5. Mas por que quando os fariseus chegaram para João, ele falou, não sou Elias? Sendo que o anjo falou que era. Então, gente, eu só vejo duas possibilidades. Ou ele não entendia, certamente, porque a Bíblia está relatando o que João falou. Não necessariamente João é perfeito, gente. Ele pode não ter entendido. 2, ele não queria dar ênfase nessa. Ele queria dar ênfase na outra profecia. Pode falar, pastora. Então, seria mais interessante pesquisar sobre o assunto e falar sobre ele com mais propriedade. Mas o que eu entendo nesse primeiro momento é que ele realmente queria dar ênfase a Jesus. Né? Aquilo que era o propósito pelo qual ele estava ali falando, que ele estava ali pregando, né? Ele já conhecia a profecia que falava a respeito de que Elias voltaria, né? Mas João Batista, com esse entendimento de que ele seria o precursor de Jesus, ele queria dar ênfase à segunda profecia, que era do próprio Jesus, que estava para chegar. Isso. Então, aqui, quando ele diz, eles perguntam se ele era... quem és tu? És tu Elias? Porque o pessoal já sabia de Elias. Eu já conhecia, já tinha esse conhecimento, né, de quem era Elias. E ele disse, não sou. És tu profeta? E ele respondeu, não. O profeta, ele disse não, porque ele já conhecia Elias, ele já sabia de que viria o profeta, né, de um profeta, mas de Jesus em si, eles ainda não tinham esse conhecimento. Havia profecia, mas eles estavam no processo de conhecer. Então, eu creio que João queria enfatizar Jesus mesmo, vindo como Filho de Deus. Pode falar. A profecia, ela trouxe uma figura de linguagem. Elias é essa figura de linguagem. Sim. E a partir do momento que você faz a pergunta para João Batista, ele pode não ter considerado Elias como uma figura de linguagem. Então, isso é meio difícil a gente saber. Exatamente. Então, é a questão de... Porque quando você vê do anjo, ele usa as mesmas palavras. Ele vai... o seu filho vai virar no espírito de Elias. Então, ele inclui uma palavra, espírito. Então, fala que não seria o Elias. Mas ele viria com o mesmo poder, né? Com o mesmo poder do Espírito Santo que Elias tinha. Para converter os pais aos filhos e os filhos às pais. Igualzinho está na profecia de Malaquias 4:5. Então, é totalmente ligada. Está muito claro que era João a profecia de Malaquias. Agora não está claro se João entendia isso. É isso que é a minha dúvida, tá, gente? Eu acredito que entendia. Então ele só quis enfatizar o outro lado. A outra profecia que falava dele. E aí, gente, o profeta, tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre... Ih, já deu 10 horas. Mas vamos falar sobre o profeta rapidinho? Então, ó, Deuteronômio 18, 15 a 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhantes a mim. A ele ouvirás. Então, depois, gente, vai falar mais um bocado de coisa, que é até o 19, eu não vou ler tudo, não. Mas é uma profecia já a respeito de Jesus. Tá? Essa profecia já é mais ligada a respeito de Jesus. É Moisés falando acerca de Jesus que um dia viria. Esse profeta semelhante a Moisés, né? Você vê que Moisés também é uma figura de Jesus. Uma grande figura do próprio Jesus ali. E depois o próprio Deus revelou a Moisés isso e ele fala ao povo. Então, os judeus esperavam esses dois. Alguém que viria no espírito de Elias e o profeta que o próprio Moisés falou. O Velho Testamento ele está apontando para Jesus. Então, toda a escrita do Velho Testamento de
Gênesis, Malaquias, eles estão apontando, direcionando para a vinda de um Messias, um Salvador. Embora não é muito explícito, mas é isso que o Velho Testamento faz. E o Novo Testamento, ele usa o Velho Testamento como base para essa vinda de Jesus, o Messias. Então, nós temos Velho Testamento apontando para Jesus, Novo Testamento falando de Jesus. Todas as vezes que as pessoas do Novo Testamento, eles referem ao Velho Testamento, eles estão dizendo, olha, temos uma base desde o princípio do que está acontecendo agora, desse Jesus que veio, desse Jesus que está, desse Jesus que virá, como Filho de Deus. Então, o Velho Testamento aponta e o Novo fala de Jesus. O tempo todo esse propósito de Deus apresentar o seu Filho como Messias para nossa geração, nossa nação. Muito bem, muito bem. E, gente, o que... Aí, continuando, né? E disseram-lhe, pois, quem declaras que és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Então, eles insistiram. Então, o que tu és? Se você não é Elias, se você não é o profeta, quem é você, então? E aí ele declara, né? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, referindo-se a Isaías 43. Então, que é isso aqui, né? Voz do que clama no deserto, pregai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Senhor. Endireitai no ermo, vereda ao nosso Senhor. Amém? Então, Isaías 43 falava sobre João Batista e ele enfatizou essa profecia a respeito dele. Aquele que ia à frente de Jesus para apregoar o caminho. Ele ia à frente de Jesus para endireitar. Arrependam-se que é chegado o Filho de Deus. E as pessoas, na chegada de Jesus, já estavam mais receptivas. Né? Então, ele cumpriu esse papel que o próprio Deus designou para a vida dele. E última reflexão, né, gente? Não vou... Só para deixar fechado até o 23. Fala aqui, ó. João era da tribo de Levi, filho de sacerdotes. Ele poderia ter iniciado seu ministério no templo religioso. Gente, ele era filho de um sacerdote. E os sacerdotes passavam o sacerdócio de pai para filho. Vocês já pensaram por que João Batista foi aparecer em deserto? Ele era filho de sacerdote, gente. Ele tinha pedigree de crente. Eu estava falando ontem com o irmão. Que os filhos da família Bilu, as moças, é um crente de pedigree, rapaz. Cadê você lá na igreja? Você não pode voltar, não. E é isso, gente. Ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. Mas o sistema religioso já estava tão engessado, já estava tão intrincado que não cabia mais a palavra de Deus. A revelação genuína de Deus. Ele viveu naquele período interbíblico, né, gente? Que a gente fala do silêncio profético. É meio... Não dá para se bater muito a respeito disso, mas isso é um outro tema, né? Período interbíblico. Mas havia 400 anos que nós não tínhamos mais revelação de Deus. Deus não estava falando. E o menino nasceu dentro do templo. E ele teve que sair para a voz de Deus começar a aparecer. E a gente corre o risco, gente, da gente se apegar tanto à religiosidade, se apegar tanto a conceitos humanos, se apegar tanto a uma coisa, a querer estar tão certo, que a gente perde a possibilidade de ouvir a voz de Deus real. Será que Deus tem que sair e suscitar no meio do deserto? Alguém? Pode falar, pastora. Só que você falou sobre o período interbíblico, eu queria, né, colocar alguma coisa. Foi nesse tempo do silêncio de Deus, a gente vê as pessoas buscando algo que Deus não estava falando, e surgiram os livros apócrifos, que são aqueles livros a mais que tem na literatura católica, do tempo que Deus não estava falando, mas as pessoas queriam contar a história, queriam falar alguma coisa, e foi nessa época que surgiu isso, e a gente tem esse problema até, entre aspas, né, esse problema até os dias de hoje, porque são livros não inspirados por Deus, que Deus não falou e as pessoas escreveram, e hoje algumas, né, no caso, falam desses livros como os livros bíblicos, e a gente tem claramente que eles não são inspirados por Deus. Isso. E no final é isso, né, gente? Igual a pastora, acho que ela até falou o versículo. Eu coloquei Provérbios 29, 18, né, gente? Quando
não há profecia, então nesses 400 anos, a profecia cessou. E quando não há profecia, o que acontece, Ellen? Você estava falando dos profetas ontem. Quando falta profecia, gente, sabe o que acontece? O povo se corrompe. Provérbios 29:18. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Então a gente tem que buscar essa voz profética para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa vida. Ontem a gente estava debatendo um debate muito legal, muito bom, com o Ministério dos Jovens, sobre isso. O ministério profético, o ministério hoje meio que apagado em muitas igrejas, né? Que a gente não pode nem falar, que às vezes as pessoas se ofendem, as pessoas têm meio com medo. É uma coisa que a gente tem deixado se apagar. Mas a palavra fala, a profecia ela não acabou, né? A profecia ainda está aí. Deus nos disponibiliza essa voz profética. E quando não há profecia, e gente, a profecia também é a palavra de Deus. E quando falta a palavra de Deus, o povo se corrompe. A gente pode ler assim também. Mas existe um outro lado que eu sei que eu não tenho tempo mais para aprofundar sobre essa ideia de profecia. Né? Igual a gente se aprofundou um pouco lá ontem, foi muito bom. Mas é isso, gente. Eu queria que vocês refletissem. O que levou um filho de sacerdote a ter que sair do templo de Deus para ouvir a voz de Deus e falar sobre Deus? Por que a mensagem não encaixava mais? O que ficou tão travado? O que a religiosidade pode fazer com as pessoas? São os extremos, né? Tem gente que vive uma vida toda enfriada no pecado, e tem outros que vão para o outro lado, né? Que esses dias eu vi um cara falando, os crentes zagalo, vocês vão ter que me engolir. Quem lembra do Zagalo que gritou na cama? Vocês vão ter que me engolir! Gente, quem não lembra do Zagalo, eu tô vendo umas carinhas meio. Zagalo era o técnico da seleção brasileira. E tava todo mundo querendo derrubar ele. Um dia ele ganhou uma partida importante e gritou na câmera: vocês vão ter que me engolir. E muitas vezes a gente quer ser esse crente Zagalo. Eu vou fazer, e Deus vai ter que me engolir, porque eu fiz. Ele vai ter que me aceitar, ele vai ter que... A gente quer colocar os nossos méritos para a aceitação de Deus. Aí o que Deus fez? Pega João Batista, tira de dentro do templo, leva para o deserto. Agora eu falo. Agora o silêncio acabou. Amém? Toda uma estrutura montada para Deus, mas Deus não podia usar. Um monte de gente assalariado, que eles eram assalariados, para ouvir, para falar de Deus, para ouvir a voz de Deus, transmitir o povo, ensinar o povo, e Deus não podia falar com eles. Amém? Que isso não seja realidade na nossa vida. Desculpa aí os 11 minutos que nós ultrapassamos, gente. Não vou continuar. Tem mais coisa. Semana que vem a gente vai voltar. E eu queria orar com os irmãos para a gente finalizar. Eu vou parar aqui a gravação. Hã? Ah, para. És tu profeta?